Eu sou a professora Luísa. Estou aqui hoje para gravar a videoaula do segundo módulo da disciplina da gente, de Introdução à Educação à Distância. Esse módulo é sobre instruções básicas, conhecendo a UFPEL e o curso de Filosofia Modalidade à Distância. Primeiramente, então, vou passar alguns dados para vocês sobre a UFPEL. A UFPEL possui 4 campi principais e outras unidades dispersas, não apenas na cidade de Pelotas. A educação à distância, no geral, possui 42 polos, então, além dos nossos 8 polos. Em 2016-1, ou seja, atualmente, a UFPEL conta com 18.396 alunos matriculados. Na graduação presencial, que são 94 cursos, conta com 15.858 alunos matriculados. Na graduação à distância, um total de 5 cursos, nós temos 570 alunos matriculados. Na especialização presencial, um total de 21 cursos. Mestrado acadêmico presencial, 38 cursos, com 1.108 inscritos. Mestrado profissional, modalidade presencial, que são 3, temos 67 alunos matriculados. E no doutorado presencial, um total de 19 cursos, temos 793. Quadro de docentes geral da UFPEL. A graduação conta com 13 professores efetivos, 49 professores substitutos. A especialização, 28 professores efetivos e 2 substitutos. Mestrado, 251 professores efetivos e 23 substitutos. Doutorado, 1.033 professores efetivos e 1 substituto. No total, então, são 1.325 professores efetivos e 75 professores substitutos. Além disso, há técnicos administrativos, 1.316 ao total. Alguns dados, então, sobre a reitoria. O reitor atual é o Mauro Delpino. A reitoria, exercida pelo reitor, é o órgão executivo central, que coordena e superintende as atividades universitárias, cabendo-lhes a competência que não seja privativa dos demais órgãos. Então, isso está presente no regimento da universidade. Depois vai aparecer um linkzinho para vocês no vídeo, se vocês quiserem acessar mais alguns dados sobre isso. Segundo o artigo 63, então, do regimento da universidade, a reitoria compreende o gabinete do reitor e assessorias, pró-reitoria administrativa, pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, pró-reitoria de extensão e cultura e as comissões. Então, o que seriam cada uma dessas pró-reitorias? A pró-reitoria administrativa é exercida pelo pró-reitor respectivo e compreende os vários órgãos responsáveis pela administração geral da universidade. Desempenha funções financeiras de manutenção de bens, fiscalização, entre outras. Pró-reitoria de graduação. Pró-reitoria de graduação, exercida pelo pró-reitor respectivo, compreende os órgãos responsáveis pelos serviços gerais, de natureza escolar e assistência estudantil. Responsável por serviços como matrícula, cadastro, diplomas, colação de grau, atividades a respeito do calendário escolar, bem como administrar benefícios a estudantes, dentre outras atividades relacionadas com graduação. Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Essa pró-reitoria compete coordenar, supervisionar e dirigir a execução das atividades de ensino de pós-graduação, estimular e acompanhar as atividades de pesquisa, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar estudos especializados, coordenar bolsas aos docentes, implementar planos de formação e aperfeiçoamento do corpo docente e de outros profissionais. Agora, a pró-reitoria de extensão e cultura. Coordena e dirige atividades extensionistas de toda a natureza da universidade, cabendo-lhe promover atividades científicas, culturais, artísticas, desportivas e cívicas, expedir certificados de cursos de extensão, manter contatos com entidades financiadoras de cursos de extensão e serviços à comunidade, dentre outras funções. O que seriam as comissões que fazem parte da reitoria? São comissões permanentes, sem prejuízo de que outras venham a ser criadas. São essas a comissão do concurso vestibular, comissão permanente dos regimes de trabalho e comissão orçamentária. Além disso, a administração superior conta com 3 conselhos: o CONSUM, o CONCEP e o CONDIR. Todos esses conselhos possuem representantes discentes que são eleitos anualmente. O CONSUM é o Conselho Universitário. É o órgão supremo da universidade, decide sobre a criação de cursos e coisas afins. Possui funções consultivas, normativas e deliberativas. O CONCEP é o Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão. É o órgão central de supervisão do ensino, pesquisa e extensão. Também possui funções consultivas, normativas e deliberativas.
O CONDIR é o Conselho Diretor da Fundação. Ele supervisiona a gestão econômica e financeira. Também é um angariador de recursos e responsável pelas principais relações entre universidade e comunidade. Possui, além de representantes dos segmentos universitários, representantes do governo e da comunidade. Então, eu desenhei um fluxograma para vocês entenderem como funciona a hierarquia da instituição, né? Então, viria a reitoria e os órgãos da administração superior, em primeiro lugar, que são Consumo, COSEP e CONDIR. Logo abaixo, o IFISP, né, do qual fazem parte tanto o curso de filosofia quanto de sociologia, né, dentro do conselho departamental. E, logo abaixo do curso de filosofia, então, o departamento e colegiado de filosofia. Aqui passar para vocês, então, o portal da UFPEL, onde vocês podem ter todas essas informações e mais algumas, acompanhar notícias. E agora alguns dados sobre o sistema de registros acadêmicos, o Cobalto. Acessando o sistema Cobalto com suas credenciais, então, você terá acesso às seguintes informações. Avaliações. Saiba os dias e notas das avaliações de cada disciplina que está matriculado. Frequência. Acompanhe o registro de faltas que seus professores lançaram. Histórico. Veja seu desempenho acadêmico através do registro das disciplinas e atividades exercidas durante seu vínculo com a universidade. Horários. Conheça sua grade de horários para o semestre. Matrículas. Consulte a lista de disciplinas que tens matrícula. Mensagens. Obtenha acesso rápido às novas mensagens e notificações recebidas. Aqui eu queria fazer um diferencial entre o Cobalto e o Canvas. O Cobalto, ele é o sistema de registro acadêmico, ou seja, se você está só seguindo as aulas no Canvas e você não tem matrícula no Cobalto, você tem que resolver essa situação o mais rápido possível, né? Porque o Canvas é só a nossa sala de aula, né? Antes disso, você precisa ter matrícula na universidade, que aí você confere isso através do Cobalto. Então, aqui o site do Cobalto, né? Vai estar o link aí para vocês. No módulo aluno, o Cobalto informatizará as funcionalidades esquematizadas a seguir, que se dividem em comunicação, consultas e emissões. Através da comunicação, então, há um correio eletrônico e acesso de material didático que os professores postem através de lá. Geralmente, a gente usa o Canvas para isso. Consultas, matrícula, horário, frequência, conteúdos e avaliações. E emissões de atestados de matrícula, histórico e outros. Diante da crescente expansão do uso de dispositivos móveis e o perfil dos estudantes que fazem uso intenso desses recursos, a UFPEL está investindo na interação com a comunidade por meio de diversas ações, como o lançamento do aplicativo institucional que integra o ambiente acadêmico do Cobalto no universo móvel. O Cobalto UFPEL é um aplicativo gratuito que disponibiliza informações pertinentes à vida acadêmica dos estudantes da Universidade Federal de Pelotas. Até o momento, já foram registradas aproximadamente 1.000 instalações. Primeiramente disponibilizado para a plataforma Android, visto a grande disseminação, o aplicativo ainda contará com uma versão para iOS. Então, aqui alguns prints de como funciona o aplicativo que vocês podem instalar no celular de vocês. Em acesso livre, ou seja, sem vocês estarem logados com os dados de vocês ainda têm acesso ao cardápio do RU, informes acadêmicos, como acompanhar notícias de interesse acadêmico veiculadas no portal da UFPEL, informes administrativos, fique por dentro do que acontece na área administrativa da universidade, localize-se na UFPEL, navegue no mapa dos prédios e campos da universidade. Também tem o aplicativo de previsão do tempo e transporte de apoio. Visualize os horários e itinerários das linhas de transporte de apoio. Aqui são alguns canais de comunicação da UFPEL. A ouvidoria, né, fanpage do Facebook, Rádio Federal e Twitter. Agora alguns dados sobre o curso de filosofia. O curso de filosofia presencial foi criado em 24 de agosto de 1984. Ele passou a funcionar efetivamente no ano seguinte, com sua primeira turma de alunos, em 1985. Até então, era somente oferecida a modalidade de licenciatura. A primeira turma do bacharelado foi criada somente em 2006. Desde 1995, há pós-graduação em filosofia, em modalidade de especialização apenas. Em 2017, então, que se desenvolve o mestrado. Já o curso à distância foi criado em 2014. Faz parte do programa UAB, Universidade Aberta do Brasil. Conta com os seguintes polos: Cachoeira do Sul, Ulha Negra, Santana da Boa Vista, Santa Vitória do Palmar,
e São Lourenço do Sul. Em 2016, somaram-se os polos de Arroio dos Ratos, São Cepé e São José do Norte. Vou falar agora dos objetivos gerais do curso de Filosofia. Se divide em ensino, pesquisa e extensão. O ensino é a transmissão de conhecimento, visando a formação de profissionais com competências e habilidades que lhes possibilitam inserção no mundo de trabalho, de maneira a melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então, um exemplo de ensino, né, seria o que a gente está fazendo agora, nessa videoaula. Área de pesquisa. A pesquisa é a busca, indagação e investigação. Pesquisa acadêmica visa inovar conceitos e visões sobre o mundo, fazendo o diferencial de uma instituição de ensino superior, pois propicia a atualização dos professores e o aprofundamento do conhecimento dos estudantes. Da mesma forma, a produtividade da universidade contribui para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país. A pesquisa em nosso curso se dá nos diversos grupos de estudo e no trabalho dos pesquisadores. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né, sobre um resultado da pesquisa aqui na filosofia, né. Seria esse livro de lançamento do NEPFIL. Vocês podem acessar através do link que aparece aí para vocês. Esse e diversos outros títulos que estão disponíveis para vocês consultarem online. Extensão. Extensão é o meio pelo qual se viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Essa transformação ocorre por meio de projetos que possibilitam a aplicação do conhecimento por parte dos alunos, gerando também benefícios à sociedade. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de projeto de extensão desenvolvido pela professora Flávia, né, e vocês podem ter acesso através dessa página do Facebook. Conhecendo melhor o meio acadêmico. De que se trata, por exemplo, a Semana Acadêmica, né, que agora a gente vai ter uma em seguida? É um evento presente em todos os cursos de graduação, que se pretende anual. Podendo ser organizados pelos próprios estudantes, pode vir a servir como forma de complementar o conteúdo visto nas disciplinas, versando sobre um tema pouco abordado nas mesmas, por exemplo. Aqui alguns dados. O que é o CAFIL? Eleito anualmente, o Centro Acadêmico de Filosofia é o órgão que representa os estudantes e possui os seguintes deveres: cobrar dos órgãos dirigentes o ensino de qualidade, defender a efetivação dos direitos dos estudantes, realizar palestras e congressos, tais como a SEMAC, e apoiar projetos de pesquisa e extensão, além de apoiar os alunos de forma geral, suprindo outras demandas. Aqui uma nota, né? Este CAFIL não representa os alunos à distância, né? Então, cabe aos alunos à distância arranjarem algum modo de se organizarem também institucionalmente. Assim. Aqui o site do Departamento de Filosofia, onde vocês podem acessar pelo link que aparece aí para vocês. Agora eu vou falar um pouco da estrutura geral das disciplinas. Quando eu estiver explicando isso, não cabe somente a nossa disciplina, né, mas todas as outras funcionam a partir dessa mesma estrutura. Elas são divididas em 8 módulos. O que são os módulos? Eles contêm conteúdo, tarefas e material complementar ou de apoio. Os 8 módulos compreendem 17 semanas, ou seja, a cada semana vocês vão ver no Canvas que será disponibilizado ou uma videoaula, um grupo de tarefas ou material complementar. As videoaulas, então, elas vão estar sempre disponíveis para vocês acessarem lá. Já as tarefas, elas têm um prazo de 15 dias para serem realizadas, além do tempo limite para sua execução. Na nossa disciplina, por exemplo, eu coloquei um tempo de 3 horas nessa primeira, né, para vocês se acostumarem, mas as próximas vão ter um tempo limite menor, né? E algumas são avaliativas, outras não. Essas primeiras não são avaliativas. Material complementar, então, pode ser em forma de vídeos, textos ou outros. Além disso, haverão 3 videoconferências ao longo do semestre, onde vocês poderão tirar dúvidas ao vivo. Sobre as webconferências, então, infelizmente elas vão ficar disponíveis somente por 15 dias. Essa é uma limitação do sistema que a gente está usando. E, obviamente, no futuro a gente vai trabalhar para solucionar isso, mas, por enquanto, a gente tem esse limite de 15 dias, né? Então, não contem com o prazo posterior para assistirem, caso vocês não puderem estar presentes no dia da webconferência. Sobre avaliação, então, terão 2 avaliações esse semestre. Um teste online e uma prova presencial ao final do semestre. Isso também vale para todas as disciplinas. Como saber a minha nota? Isso é uma pergunta que o pessoal faz bastante para os tutores e que, na verdade, vocês podiam solucionar de um jeito bem simples, né? O peso, no caso, é diferente da nota de vocês. Ou seja, colocando um exemplo, né? Vai aparecer para vocês aí mais certinho.
dizendo que nós tenhamos, então, duas avaliações, imaginando que a primeira tenha peso 5 e a segunda tenha peso 5, e que o aluno X tenha tirado 8 na primeira avaliação e 7 na segunda. Sua nota final seria estabelecida pelo seguinte cálculo. Então, a gente multiplica 5, que é o peso, pela nota do aluno na primeira avaliação, que é 8, né? E soma com 5, que é o peso da segunda avaliação, com a nota multiplicada da segunda avaliação, e divide isto por 10. Então, 40 mais 35 dividido por 10 seria uma nota final de 7,5. Pois 10 é o peso total, por isso que a gente divide por 10. Algumas notas que eu gostaria de fazer para vocês. Eu tirei do projeto pedagógico do curso, inclusive, que está disponível para vocês no site da Filosofia Curso à Distância, né? A ausência em mais de 50% dos fóruns, chats e demais atividades no ambiente acadêmico virtual será considerada pela comissão um caso de desistência. Então, é importante que vocês façam essas tarefas, mesmo que elas não sejam avaliativas, porque é através delas que a gente sabe se vocês estão participando, é como se elas contassem como presença para vocês. E não é possível o reingresso do curso, visto que a oferta do mesmo não é regular, por se tratar de um curso vinculado ao programa Universidade Aberta do Brasil. As ofertas estão condicionadas à aprovação e financiamento da CAPES, ou seja, caso vocês deixem alguma disciplina para trás ou vocês reprovem nela, infelizmente, não tem como vocês voltarem atrás e fazerem ela de novo, né? A gente depende do financiamento da nossa agência financiadora para que os professores e tutores trabalhem, por exemplo, depois que acabar o ano letivo, durante o período que seria de férias, para oferecer essas disciplinas para vocês em um período curto, que vocês possam fazê-las de novo e não ficarem para trás, né? Mas não contem com isso, porque, infelizmente, essa não é a regra, né? Então, agora está aparecendo aí na tela para vocês, né? Este é o site da graduação em Filosofia pelo EAD, que nem falei para vocês. Aí vocês podem encontrar o projeto pedagógico do curso, né? Tem vários dados interessantes de vocês lerem. Agora eu vou instruir vocês como usarem a biblioteca digital. Talvez vários professores no futuro usem, né? Para vocês consultarem, fazerem suas tarefas. Então, Pérgamo e a biblioteca digital, acessibilidade gratuita. O Pérgamo é o sistema digital da UFPEL, possibilita o usuário pesquisar em todo o seu acervo diversos títulos, sendo eles digitais ou físicos, fornecendo dados e localização dos físicos, no caso, em qual biblioteca que eles se encontram. A biblioteca digital, ela está dentro do Pérgamo, e ela é uma plataforma através da qual a gente pode acessar o acervo de e-books. O serviço passou a ser oferecido a partir deste ano. O acervo da biblioteca digital conta com mais de 8.000 títulos. A plataforma permite, além da visualização, utilizarmos ferramentas como pesquisas de palavras no livro ou em todo o acervo e ferramentas de fichamento, como marcadores e espaços para anotações. Então, conforme vocês vão lendo, vocês podem marcar, inclusive tem diversas cores de marcadores que vocês podem selecionar a que se refere cada uma dessas anotações que vocês estão fazendo, né? E o mais interessante é que fica associado ao login de vocês, essas ações que vocês fizerem enquanto visualizando os livros, né? Então, vocês vão lá, leem o livro, fichem, façam anotações, e depois, quando vocês entrarem de novo no sistema e acessarem novamente aquele livro, vai estar disponível para vocês todas as marcações e anotações que vocês fizeram nele. Então, aqui tem passo a passo como vocês podem acessar, né? Vocês entram no site do Pérgamo, que é este que está aparecendo para vocês, e clicam em login. Em seguida, vai aparecer esse quadradinho do lado para vocês, onde vocês têm que preencher com a matrícula a senha de vocês, que é a mesma do Cobalto, e o código que vai aparecer para vocês. A matrícula, vocês têm que colocar 01 antes da matrícula. Então, em seguida, vocês clicam ali abaixo da pesquisa e coloquem abrir mais opções de consulta. E se vocês não fizerem isso, não vai aparecer os livros digitais para vocês, vai aparecer o acervo físico. Então, abrir mais opções de consulta e cliquem em coleção. Em coleção, vocês selecionem minha biblioteca. Então, eu coloquei um exemplo de pesquisa para vocês, né? Coloquei o termo educação à distância para ver o que aparece pra gente, né? Se não me engano, aparece cerca de 9 títulos. Então, vocês têm que clicar nesse linkzinho que tem um cadeadinho, né?
que ele diz que é online, que o título está disponível. Clica nele e vai abrir uma nova janela para vocês, onde vocês precisam confirmar novamente os dados, fazendo os mesmos passos que vocês fizeram anteriormente. Agora eu fiz algumas anotações, eu queria revisar com vocês acerca das questões que a gente fez a tarefa, baseado no texto do professor Keberson. Falando sobre motivos para a expansão da IAD, né? Inclusive coloquei na tarefa, né, que a gente deve à internet a possibilidade de estar aqui hoje, né, ensinando e aprendendo à distância. Para a IAD, deve-se pensar algo que substitua a avaliação da presença. Por isso eu enfatizo para vocês, sempre façam as tarefas, né? É assim que a gente sabe que vocês estão presentes e seguindo o trabalho da gente. Trabalhar contra o preconceito de que a EAD seria um ensino mais fraco, né? Na verdade, existem pesquisas que mostram, né, que os resultados do ensino muitas vezes são superiores ao ensino presencial. Então, no caso, uma das dificuldades, né, do ensino à distância, ou na verdade, uma das liberdades que o estudante tem, é que eles se tornam ainda mais responsáveis, né, pelo que eles aprendem. Quando se fala de ensino, inclusive a forma que eu defini anteriormente, falando dos objetivos do curso de filosofia, ensino, pesquisa e extensão, onde se coloca o ensino como transmissão, né? Como se fosse algo que o professor passa ao aluno e o aluno recebe passivamente, digamos, né? Mas o conhecimento não é algo que se passa unicamente através desse ato de pegar algo e dar para alguém, né? No sentido fácil, assim. Há certos conteúdos que são desse tipo. Por exemplo, vários desses conteúdos da nossa disciplina são instrumentais, são informações, né? E o curso de filosofia, como vocês bem devem saber, o conteúdo filosófico, no caso do curso de filosofia, ele é difícil de compreender através somente dessa apreensão como informação, né? É necessário que vocês reflitam sobre e que vocês compreendam, né? Não é como um dado, por exemplo, a gente está estudando nessa disciplina de a UFPEL foi criada em 1969, por exemplo, que é um simples dado, né? O conhecimento filosófico, ele requer o exercício intelectual, e este, mesmo no ensino presencial, não depende de esforços do professor, o qual, é claro, guia o aluno acerca do que seja tal exercício, mas tal exercício depende de vocês. O ensino à distância requer que o aluno seja disciplinado, de maneira que essa disciplina fundamente a sua autonomia. O conteúdo apresentado nos módulos se trata daquilo que o professor julga como conteúdo fundamental, mas não se limitem somente a esse conteúdo, né? Vocês podem ir adiante e pesquisarem mais, inclusive vou, nos próximos módulos, passarem para vocês modos de vocês encontrarem informações na internet e como citarem elas, né? E como saber se aquela fonte é segura, por exemplo. Compreensão, quando a gente fala de compreensão, né, é uma palavra bastante importante quando a gente pensa no ensino, porque a compreensão seria ir além do conhecimento, né? Quando a gente compreende algo, né, a gente pode conhecer, além de conhecer algo, por exemplo, um conceito abstrato, né, como no caso, você conhece o que seria ser virtuoso, por exemplo, né, pode ser o caso que a gente não consiga aplicar na prática, há exemplos de pessoas, o que seja ser virtuoso. Então, a compreensão demonstra um domínio do que seja o conhecimento, né? De forma que, ao pensarmos nesse conhecimento, nós possamos fazer, além disso, relações com ele, compararmos com outros conhecimentos que nós já possuímos, ou refiná-lo. Vou ler uma citação do trabalho do professor Keberson, que eu, inclusive, deixei para vocês lerem na tarefa, né? O estudante deve se compreender como aquele que é responsável pela sua aprendizagem. Deve compreender que aprender não é apenas ouvir o que o professor fala na aula, mas pesquisar a partir das diretrizes recomendadas pelo professor. Ou seja, o professor é um mero facilitador do conhecimento de vocês. Então, algumas vantagens que a EAD apresenta em relação à educação presencial. A EAD, por exemplo, supera falta de tempo, difícil acesso, distância, atinge um número grande de pessoas, mantendo sua qualidade. Além disso, ela desempenha uma função social de dar conta de uma demanda de formação especializada, fora de centros universitários, ou seja, em cidades do interior, por exemplo.
Além disso, ela fornece melhores possibilidades de trabalho e, consequentemente, também de remuneração. Algumas desvantagens, né? Como eu tinha colocado, o professor no ensino à distância não está sempre presente, no sentido físico, né? Apesar de virtualmente ele sempre estar disponível para vocês. Contudo, a partir do momento em que a gente compreende que o professor é apenas o guia do aluno da direção correta, não importa muito se ele está presente, né, fisicamente. Porque, de qualquer maneira, o aluno não deve se restringir somente ao que o professor passa para ele, né? Outra questão de desvantagem seria a necessária capacitação dos profissionais que atuariam no ensino à distância, no sentido de pensar novas estratégias ou adaptar as estratégias pedagógicas, né, usadas no ensino presencial. Contudo, como se deve ensinar para que o aluno aprenda efetivamente, não é algo que, né, tenha sido estabelecido, né, algo que está sempre aberto para discussão, né, de forma que não há conclusões definitivas, apenas métodos que se mostraram mais bem-sucedidos. Então, hoje em dia, além disso, o professor Keverson coloca, né, que nós temos auxílio da ciência para aprofundar as pesquisas nesse campo, né. E, por último, deixo aqui uma nota dizendo que aprender, né, é um processo. Né. E aprender, pensando no verbo aprender, né, faz a gente ver como o ensino não é uma questão de transmissão, como eu tinha colocado, né, porque aprender é um verbo que nos lembra, por exemplo, de tomar algo, agarrar algo, apoderar-se daquilo. Então, tenham isso em mente sempre ao estudarem, através das disciplinas que a gente está disponibilizando para vocês. Em seguida, eu deixei no último slide que vai aparecer aí para vocês algumas referências de onde eu tirei essas informações, né? Espero que vocês entrem nesses canais de comunicação, nesses sites, e naveguem por lá, tirem todas as informações que vocês puderem, né? E nossas tarefas agora serão a respeito disso. Então, por hoje é isso. Até mais. Bons estudos.